Olá! Mais um videocast do VEC e hoje nós estamos com uma professora, tá? Do nosso colégio, que está conosco já há 10 anos e vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre educação financeira. Então, com vocês, a Aline, nossa professora. Obrigada. Vamos lá, então. Vamos conversar um pouquinho? Vamos bater um papo? Um pouquinho, né? Então, voltando, né, falando um pouquinho de como iniciou o empreendedorismo no Colégio VEC, ele veio, né, veio junto com a escola, numa pegada bem de empreendedor mesmo, uma coisa que era do Sebrae, e já ganhou o nosso agrado, assim, né, o agrado do colégio, nessa questão de empreender mesmo, né, de ser um empreendedor. Então, naquela época, há uns, sei lá, 18 anos atrás, as crianças tinham já essa coisa de, nossa, a gente vai passar por um processo e depois nós vamos ter uma lojinha. Então a gente fazia venda, né, de balas, de algumas coisas no shopping. E depois isso foi, né, a gente foi mudando um pouco essa característica. O empreendedorismo veio fazer parte também no material didático da escola. E daí que entra, né, a sua parceria com o VEC e o empreendedorismo. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho de como que você enxerga essa evolução. Assim, eu noto que primeiro a gente começou com, mesmo no material, uma coisa mesmo de empreendedor, né, de fazer algo, vender algo, e depois a gente sentiu que isso mudou um pouquinho para o que é ser um empreendedor, o que eu preciso ter, conquistar para chegar nisso, né, para pensar em empreender, não só o fato, não, vamos fazer isso, essa lista, isso daqui, esse processo, vamos criar algo, vamos criar uma loja, vamos vender tal coisa, mas o que eu preciso, quanto pessoa, conquistar internamente uma postura empreendedora para daí eu amadurecer o que eu vou criar, o que eu vou vender, como vai ser esse processo. Então eu queria que a gente batesse um papo mais em relação a isso mesmo, como que é essa mudança. É bem por esse lado mesmo, porque assim, essa fase antes, né, de eu entrar no colégio, meu filho estava na educação infantil e era essa questão do empreendimento e tinha lojinha, né, um espaço bacana. E aí quando eu entrei, a gente trabalhando nessa questão da pessoa do empreendedor. Então, assim, quem é esse empreendedor, né? Para ele poder ter seu empreendimento, para poder realmente compor tudo isso, o que precisa ser trabalhado? E é interessante porque a gente conseguia ter essa linha desde o primeiro ano até o nono ano. Essas etapas, né, que o aluno passava nesse desenvolvimento. Então, a gente começava mesmo assim, desde a questão, né, de equipe. Eu e a equipe. Então, assim, você precisa saber trabalhar em equipe, né? Para você ser um bom empreendedor, para você realmente poder atuar depois na sua profissão, mesmo sendo, a gente até tinha um conceito do intraempreendedor. Então, mesmo quando você não abria o seu próprio negócio, né, mas você dentro da empresa, você podia inovar em algo, então esse conceito do intraempreendedor, mas essa questão do relacionamento, o compartilhar. Então, a gente trabalhava também a liderança, né, estilos de líderes, né, e uma questão que marcava bastante, eu lembro até na turma do terceiro ano, a questão de negociação. O que é uma negociação, né? O que é essa troca? Tem resultados de uma negociação, né? Todos ganham, um lado ganha, um perde, ou os dois lados ganham. Então a gente ia compondo um pouquinho todos esses conceitos até chegar na pessoa do empreendedor, o empreendedor no comércio, na indústria, na prestação de serviço. E os alunos experimentaram mesmo essa questão, assim. Então, eles, né, quanto pessoa, desenvolvendo essas qualidades, essas características. A gente falava do empreendedor nato, porque tem pessoa que já nasce empreendedora, mas tem pessoa que pode desenvolver tudo isso, né? E eles prestavam atenção também, né, nessa questão do empreendimento na sociedade. Então, assim, o que está acontecendo, né? Que dificuldade que as pessoas passam para poder criar algo, mas dentro dessa criação, estudar mesmo, né, essas etapas da formação de um empreendimento, então, de uma logo, né, então, assim, como que eu vou formar, né, que produto que eu vou escolher, uma pesquisa de mercado que eu tenho que fazer.
Então, desde o primeiro ano, a gente ia construindo assim, né, essa linha do empreendedorismo para eles poderem analisar, né, como futuros empreendedores. Eu lembro que a gente fazia também campanhas e bacanas assim na escola de ter esse olhar atento assim, né, de atitudes que a gente devia ter para poder realmente fazer, né, acontecer. Isso. E hoje a gente troca, né, vou colocar como troca, nomeando uma educação financeira que, ainda mais por ser, né, você ter dado essa continuidade, eu acho que a nossa educação financeira é barra empreendedorismo, porque Sim. a gente enxerga muito dessa questão do empreendedor mesmo, de ter toda essa maturidade e trazendo o que a gente foi sentindo necessidade aí com o mercado, de repente, deles terem essa consciência financeira, essa questão do poupar. Então, que relação que você faz, assim, como professora mesmo, do empreendedor e da educação financeira? Eu acho que tanto o empreendedor, né, quando eu falo, sempre uma coisa que eu falava para eles, primeiro a gente tem que ser empreendedor da nossa vida, né? Então eles quanto assim, desde ali do pequenininho, do primeiro ano, segundo, terceiro ano, assim, ele poder gerenciar, né, a vidinha dele. Então no empreendimento, na questão do empreendedor, também todas essas etapas que passou, e na educação financeira, no que ele vive no dia a dia dentro de casa. Então ele, enquanto pessoa ali na casa dele, o que ele pode contribuir? Porque ele precisa ter esse olhar já atento, né? Então, desde um produto, analisar aquele produto que foi comprar no supermercado, né? Qual o custo? O que é custo, né? Até, assim, o caro, barato, então esses termos, esses conceitos, né? A gente vem trabalhando o poupar, né? No primeiro ano a gente faz muito na fábula da cigarra e da formiga. Então, que ela poupava o alimento para depois, daí no inverno, ela poder ter mesmo o recurso, porque ela trabalhou para isso. Então, o que era isso? Noção de escambo, né? O que é escambo, a troca. Então, esses pequenos conceitos, né? Na educação financeira, só que eles vivem isso no dia a dia. Então, uma situação quando a mãe fala agora não é hora de comprar isso. Ah, mãe, mas eu quero. Não é hora. Então, o que a gente vai trabalhar? Necessidade e vontade. Né? Então, o que eu necessito e o que eu tenho vontade, né? Isso implica o financeiro, é um gasto. Então, não é hora disso. Então, eles começam a entender, né? Quanto custa mesmo esse orçamento. Então, um orçamento familiar, você tem as despesas fixas, as eventuais. O que é isso? O que é imprevisto? Então, tem que ter uma reserva. Então, essa questão, a questão até também assim do preço, né? Ah, custa R$1, então é baratinho. Mas se for R$1 todo dia, quanto que dá no final? Então, essas noções a gente vai trabalhando assim com eles e que eles vivem mesmo no dia a dia, né? Questão também de renda, o que é renda, todos esses conceitos, projeção financeira, porque eles falam muito, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o que é isso, né? No termo financeiro, como que você vai conquistar isso? Então, vamos fazer uma projeção financeira, questão de poupança, né, de você guardar um dinheiro, então vamos guardar. Então, acho que tudo isso... As duas próximas perguntas era mais ou menos o que você comentou. A primeira sobre essa questão mesmo de como que é para trabalhar, né, falar de uma educação financeira com quem tem ali 6 para 7 anos. Sim. Como que é esse conceito? Foi o que você colocou aí da fábula. Então, que são perguntas dos pais, né? Como que é trabalhar uma educação financeira com uma criança que, nossa, ela tá pensando só em gastar, mas como que é esse conceito? Aí, né? Começa assim mesmo nessa questão deles perceberem, né? O que eu falei um pouquinho da necessidade, vontade, analisar mesmo o que é importante ali na hora. E a gente até trabalhou um pouquinho no primeiro ano, você falando dessa idade, valores para a vida. Então, assim, o dinheiro compra tudo? O que o dinheiro pode comprar? Eles analisaram isso essa semana que passou, né? Professora, comprar roupa, coisa que nós precisamos, comprar brinquedo, lógico, um passeio, um serviço, a escola, o conhecimento. Então, isso o dinheiro compra. E o que o dinheiro não compra? Professora, não compra o sol. Eu falei, isso, não compra o sol. Não compra... Aí a gente também foi falando de outros valores, mas junto, vinculando também o quanto é difícil, né? Eles falaram assim, e a gente tem que o quê? Economizar. E é fácil ganhar dinheiro? Não é fácil. Eu falei, aí eles ainda colocam,
mas eu tenho R$60. Minha mãe me deu 100. Isso, mas quem que era a próxima pergunta que eu ia Isso. colocar sobre essa, que os pais relatam isso, né? Do poupar, da criança ter poupança, de já ter essa consciência financeira, Isso. que é algo que foi conquistado na escola e que dá uma extensão para a família, né? Então a gente tem relatos de pais que falam, nossa, a gente nunca pensou em fazer com que eles já guardassem o dinheiro, né? A gente, quando pensa em poupança familiar, normalmente a gente pensa assim, não, eu tenho que poupar pensando no futuro dele. Mas e como que é a criança já ter essa coisa de, não, eu vou poupar, eu tenho, né, eu vou guardar o meu dinheiro. Então, são vivências gostosas, né? Conceitos também de mesada, semanada, né? A gente faz esses cálculos nessas situações também, né? Problemas de quando você fala do poupar e deles terem o cofrinho deles. Mas eu ganho quanto? É por quinzena, semanada, né? É por mês, é mesada. Mas eu acho assim, sempre convivência. Isso. Né? Então a gente tem aquela formalidade, atividades que precisam de registro, mas também assim a vivência nas situações. Então já entrou primeiro, segundo ano no mercadinho, né? Que a gente já fez e eles ficam assim empolgados, porque a situação do troco. No segundo ano a gente trabalhou bem isso, assim, a questão do troco. A questão do conhecimento, até a cédula do dinheiro. Porque a gente acha comum, para nós adultos, assim, que eles têm esse conhecimento, mas não. Então, assim, que notas que tem? Quais os valores? Né? Ah, legal. É por isso que eu falo, né, que a nossa educação financeira está bem relacionada ao empreendedorismo, porque antes nós tínhamos essa questão do empreendimento, né, de ter uma lojinha da venda, e hoje a gente tem a feirinha financeira, né, que é o sucesso também. Eu acho que é legal você colocar como que é esse... Porque uma coisa é a gente, não, vai ter a feirinha e colocar lá, e a quadra ficar naquele movimento, eles nessa ansiedade do que vai vender, de como que vai ser o caixa, se vai ser único, geral, enfim. Mas como que é esse processo até chegar nessa feirinha? Isso, então, a feirinha financeira surgiu assim, as crianças, né, vibrando, os alunos, né. Dentro desse projeto, dessa proposta, a gente analisou assim, eles tinham que ter ideia assim, do custo, do que eles iriam vender, qual a escolha do produto. Então, assim, o custo disso, existe o material, né, para poder fazer esse produto. A gente trabalhou um pouquinho na questão, esse ano foi mais no produtos alimentícios, né, porque teve o nosso projeto do 5º ano, mas falando como surgiu a feirinha no ano passado, tiveram alunos que produziram peças, né, acessórios, as meninas, e pulseiras e anéis, para poder ter a venda. Então a gente também fez um estudo antes. Eles tiveram que registrar qual o custo desse material depois da venda. Então agora eu tiro o que eu gastei, né, com o material, e o que sobrou é meu lucro. E como que eles se sentiram, como é que foi a sensação. Então, tudo isso um pouquinho, né? O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai guardar? O que você, né? Quais são os seus planos? Então, a gente já iniciou, assim, esse projeto, essa feirinha, com essa consciência deles terem também, não é assim, ó, vender, ganhei, não. Isso. Custo, esse desconto, processo, né? esse processo que é todo. o que eles vão conquistando mesmo, vão criando Isso. essa consciência do que eles precisam fazer, né? Desde o início, durante, né? E como lidar, né? Com o lucro, vou poupar, vou guardar, se é uma coisa, né, que na feirinha ainda ali, né, acaba, né? Mas pensando mesmo, né, da questão do lucro, né? Como que eu faço com esse valor que eu tenho? Então é uma maturidade que eles vão conquistando mesmo, desde pequenininhos, então vai enchendo a bagagem. Isso. Né? Para quando eles estão maiores, eles conseguirem ter... E a gente tem relatos dos pais que eles notam isso, e eu acho que a importância é passar isso também, para que nós, quanto pais, a gente consiga também resgatar isso das crianças, né? De perguntar, de entender, né? Tá falando em poupar, mas espera aí, então puxar um pouco mais, né? Para que a criança também sinta-se abraçada em casa nessa questão, né? Do poupar, das finanças, desse processo, né? E da questão de mesada, né? Do que tem... de ser mais um assunto a ser trazido da escola, nessa extensão para casa, para ser compartilhado, né, para mudar mesmo, né,
de repente os pais que não tinham, né, a ideia do poupar, que eles também podem ir fazendo isso, né, e fazendo uma troca mesmo, né? Você falando tudo isso está interligado à questão do consumo consciente. Então isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito, né? No 3º, 4º ano, entra a sustentabilidade, né? Os 3 R's, reduzir, reutilizar, e que tudo entra esse financeiro. Então, se você está reciclando, se você está reduzindo, se você está reutilizando algo, você está realmente trabalhando com o seu financeiro, né? Que legal. Aí, então isso, eles também foram tendo essa ideia. Professora, daí eu fiz tal coisa, a garrafa, aproveitei para isso. Falei, isso? Não é que você vai ficar com aquele produto, com aquela embalagem assim por muito tempo, mas só de você já reaproveitar, né, reutilizar por um tempo, consciência. olha quanto isso está gerando ali no orçamento, tá economizando e tal, então eles vão percebendo. Que legal. Disso. A ideia é essa, a gente trazer um pouquinho da escola, né, para casa, e tragam mais assuntos, tragam mais perguntas. A nossa ideia é trazer sempre alguém para a gente poder, assim como agora, bater um papo gostoso, viu? Não é nada demais. A gente fica nervosa, né? É diferente, mas a intenção é essa, é a gente bater um papo e estender um pouco, né, essa sala de aula para dentro da casa de vocês. Estejam sempre presentes, participem, tá? Cada vez mais. Até a próxima. Até. Gostou? Poxa vida, né? Não sei se foi o tempo aí como que foi, mas show. Bom. Legal. Agora eu posso tomar aguinha.